Puxa de água fria que o torcedor São Paulino tomou ontem. O Leão vai falar sobre isso também, né? Vai falar sobre isso? A derrota diante do Fluminense, a primeira do Fernando Diniz no Morumbi, custou caro ao São Paulo. Veja com Marcelo Bazeggio. No reencontro de Fernando Diniz com o Fluminense, melhor para o time que briga para não ser rebaixado. A primeira derrota de Fernando Diniz aqui no Morumbi teve efeitos devastadores. Isso porque o Grêmio venceu o CSA em Porto Alegre e assumiu a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Agora fora do G4, elenco e comissão técnica tricolores têm o mesmo discurso: correr atrás do prejuízo. Eu confio no trabalho, confio nos jogadores. A gente não pode achar que perdeu o jogo de hoje, fez uma partida ruim e tem motivo de extrema preocupação. A gente tem que ter ciência da posição que a gente está no campeonato, que a gente precisa pontuar, que a gente precisa melhorar muito do rendimento que foi hoje. Sei das dificuldades que existem dentro do clube. Não sou um salvador da pátria, mas sou alguém que vai ajudar a que a pátria seja um pouquinho melhor. Olha, o São Paulo conhece bem a receita do fracasso, que é ficar trocando toda hora, mexendo toda hora. É bom que o São Paulo tente se acalmar. É muito claro que esse time sofre pelos 10 anos que o São Paulo não ganha nada. Só que nesse time tem jogador de 19, jogador de 20, jogador de 21, 22. Então, quando o time toma um gol, é uma tragédia mesmo. Não consegue se equilibrar. Isso é uma coisa muito clara. E não é de hoje. Então, o problema não está num nome ou no outro. Para não começar com mimimi, com zum, o São Paulo, de um modo geral, melhorou. Ainda está longe de ser o que se espera, mas tem que aceitar que de vez em quando perde. Ontem o Flamengo, que é muito melhor que o São Paulo, teve dificuldades enormes com o Botafogo, que talvez seja pior que o Fluminense. Dois times muito ruins, Botafogo e Fluminense. O problema é que o São Paulo estava apático, não estava em campo, Flávio Garrafa? Quando ele tomou o gol, acabou. Tomou o gol, acabou. É o que eu digo, sabe, baixa. Um pouco mais de sustentação. Foi um dos piores jogos do São Paulo do ano. E aí eu estou entendendo onde o Flávio quer chegar, e eu também penso dessa forma. Se tem alguém, talvez não seja exatamente isso que o Flávio pensa, mas se tem alguém que não tem culpa nesse momento, chama-se Fernando Diniz, está chegando para realizar um trabalho. Tem os jogadores mesmo. A culpa do São Paulo, ela sai das 4 linhas, ela vai lá para a arquibancada, ela vai lá para o gabinete do presidente. Né? O que fez o Andrés essa semana, quando o Corinthians perdeu aquele jogo lá, antes da saída do Carille, ele falou, o seguinte, se quiser aqui pegar férias, só me avisar e tal. O Leco, a diretoria do São Paulo, devia chegar agora e falar, Pato, muito obrigado, errei em contratá-lo. Hernanes, muito obrigado. O Hernanes tem uma história linda, magnífica no São Paulo. O São Paulo tem que parar de viver de ex-jogadores, ex-ídolos. Os ídolos estão na história do clube. Começou assim, na gestão do Leco, com o Lugano, Raí passou por lá, o Ceni foi fritado de forma precoce, trouxeram o Pato para jogar pra galera, trouxeram o Hernanes para jogar pra galera, trouxeram o Daniel Alves para jogar pra galera. Mas espera, o Daniel falou uma coisa que é verdade, ele está aí há 3 meses. Sim. Não dá para você jogar o trabalho de um cara por 3 meses. Sim. Ele falou, caramba, até para ter filho precisa 9 meses. Sim. Eu tô há 3. Ele chegou aqui com o maior jogador do São Paulo e de repente já não serve. O Antony foi vaiado de uma maneira absurda no time de São Paulo. Precisa parar com esse negócio de queimar. É aproveitar essa garotada, Lisieiro, Antony. Esse cara mais velho, eu acho que dá pra você. Calma, deixa os caras trabalharem. Eu desisti do Pato, Flávio, me desculpe. Deixa os caras trabalharem. O Hernanes, a história é maravilhosa, ele não aguenta mais jogar, Mas você fica Flávio. trocando. É jogador para 15 minutos, Mas não Flávio. adianta, você fica troca, não resolve nada, só dá gasto. Deixa os caras trabalharem. Quanto recebe o Pato? Lógico que dá gasto. Quanto recebe o Hernanes? Os caras não jogam. E aí vai fazer o quê? Vai vender, vai perder dele e trazer outro mais caro. Assume o compromisso. Aí vai trazer outro mais caro. Não traz. Investe nos meninos. Você pode. Quanto ganha o Pato e quanto ganha o Hernanes? Será que dá para trazer pelo menos 2? Tem contrato. Agora tem contrato, agora tem que chora. Cumpre o contrato ou paga a multa, porque vou te falar. Ou põe pra jogar. Espeta uma agulha e põe pra jogar. Porque, gente, o time do São Paulo estava apático ontem em campo, sim. Ninguém esperava aquilo lá, não. E não é culpa do Fernando Diniz, não. Se for a cabeça dos jogadores, tem que ter uma autoestima, um trabalho psicológico, chama o Paulo Vieira, e demora. São Paulo terá uma chance grande, hein, de apagar a impressão péssima que ficou do jogo de ontem diante do Fluminense. Domingo, o Tricolor enfrenta o Atlético Paranaense no Morumbi, precisa da vitória para seguir na luta por um lugar direto na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.
É isso, Michele. Na manhã dessa sexta-feira, aqui no CCT da Barra Funda, aconteceu a reapresentação do elenco São Paulino, já pensando no compromisso do próximo domingo contra o Atlético Paranaense em casa. Claro, o clima não era dos melhores. Ontem o São Paulo perdeu a invencibilidade de Fernando Diniz jogando em casa, num jogo onde o time foi muito apático. E pior do que ter perdido a invencibilidade, o São Paulo perdeu vaga no G4. Com a combinação de resultados dessa rodada, o São Paulo cai para a 5ª colocação. O Grêmio agora é o 4º colocado com 53 pontos contra 52 do São Paulo. Nas redes sociais, o que não faltaram foram críticas à partida, à atuação do São Paulo ontem contra o Fluminense na derrota por 2-0. Ainda no estádio do Morumbi, o goleiro Thiago Volpi não reclamou tanto da apatia, e sim da oscilação que o São Paulo vem apresentando dentro do Campeonato Brasileiro. A gente veio de uma grande vitória contra a Chapecoense, lugar difícil de jogar, onde por mais que a Chapecoense se encontre em zona de abaixamento, a gente sabe que é difícil jogar lá. Faz um jogo 3-0 e volta e acaba perdendo um jogo em casa, então, e essa tem sido a tônica. Praticamente desde o começo do Campeonato Brasileiro, por mais que a gente estava se mantendo na zona de Libertadores, mas a gente tem oscilado, não tem sido uma equipe regular e para quem quer conquistar coisas importantes, para quem almeja coisas importantes, o que uma equipe mais necessita ser é ter regularidade. A ordem por aqui é mudar a postura e voltar a vencer para garantir uma vaga direta à Copa Libertadores da América no G4. O São Paulo tem para isso 7 rodadas ainda a disputar. A primeira delas, eu repito, será neste final de semana contra o Atlético Paranaense no estádio do Morumbi. O Igor Gomes, que cumpriu suspensão na partida de ontem, está à disposição e a partir de amanhã o técnico Fernando Diniz começa a definir o São Paulo para essa partida importante, com pressão da torcida e pressão nas redes sociais pela apatia tricolor. Do CCT do São Paulo, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Vamos voltar a falar com o nosso convidado do programa de hoje. Eu quero saber do Emerson Leão. Leão, o Fernando Diniz vai dar certo no São Paulo? Ele já está com a escuta aqui, Leão. Fica à vontade para responder. Diniz, vai dar certo no tricolor, na sua opinião? Olha, se ele vai dar certo ainda não está definido. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para poder julgá-lo. Todo mundo fala que o Diniz ainda não tem o tamanho do São Paulo, certo? Mas se ele não tiver conseguido um lugar em grandes equipes, ele nunca vai ter esse tamanho. Eu torço para que os treinadores hoje fiquem um pouquinho mais nos seus clubes, porque nem acabou o campeonato. 20 clubes, parece que já temos mais de 20 substituições de técnico. E o Diniz foi isso também que aconteceu. Estou torcendo para ele, mas o São Paulo não está ajudando ele, não. Esse é um problema sério, precisa ajudar. Deixa eu aproveitar o Leão, dar boa noite ao técnico Emerson Leão, nosso convidado especial, né? Eu chamo o Leão de técnico porque é técnico na essência e é um habitué aqui da TV Gazeta. Leão, Alexandre Pato, o que acontece com o jogador da qualidade que ele tem, quando surgiu lá no Internacional de Porto Alegre, né, um jogador que podia ser referência na seleção brasileira, brigar por melhor do mundo, não aconteceu, não virou. O que acontece com o Pato, na sua opinião, Leão? Boa noite. Boa noite, Garrafa, tudo bem? A realidade do Pato já está muito distante. Você vê que você está querendo um comentário sobre o Pato e está falando quando ele era do Internacional ainda. Mas ele passou para o mundo total e onde passou deixou gols. Não sei se deixou saudade, mas deixou gols. Acho que ele tem muito mais bola do que está jogando. Agora, precisa ter um ambiente próprio para ele, me parece. Não é em qualquer time que ele joga, não é em qualquer momento que ele joga. Mas goleador ele sempre foi e sempre será. São Paulo trouxe como solução e está criando um problema. Temos que torcer o mais rápido possível, e o Diniz, obviamente, vai orientá-lo, já está orientando, para ser solução e não problema. Agora, o Pato tem machucado demais. Eu acho que essas ausências longas dele em algumas equipes, quando volta, aumenta o quadro de contusões. Então, eu acho que está na hora de perceber isso. Ô Leão, Flávio Prado, um abraço, meu amigo. O time do São Paulo, ele tem uma pressão de 10 anos, 10 anos sem título.
Até onde isso pesa no trabalho de alguém que está chegando lá? Você que foi do tempo que o São Paulo ganhava e ganhava muito. E me parece que esses 10 anos, o último título foi comigo, né? E a Libertadores quando saí. Tinha uma equipe fantástica, só que a equipe fantástica estava lá dentro e não se percebia que eles estavam lá. Nós trocamos e deu certo. Eu acho que o São Paulo, esses 10 anos, ele foi, eu diria, envelhecendo na sua maneira de pensar. Não soube se reformar, não soube merecer conquistas. Agora, um time da grandeza do São Paulo não pode ficar 10 anos sem título não, Flávio. E você sabe muito bem, porque isso também faz parte dos bastidores.